Olá, amigos. O que quero dizer a vocês é que hoje decidimos lançar um novo formato. Não é exatamente uma análise, é mais uma sessão de brainstorming. Toda vez vamos pegar nosso jogo e começar a lançar ideias novas e empolgantes. Hoje, vamos falar sobre o emocionante e aguardado jogo Racing in Car 2021. Esse é, sem dúvida, um dos nossos títulos principais e mais populares. Foi mencionado que eu tenho uma perspectiva tendenciosa sobre ele e que eu realmente não entendo o projeto. Na verdade, isso pode até ser verdade, mas eu acho que desde o início a estratégia de desenvolvimento do produto foi baseada na ideia de que precisamos aumentar o engajamento do usuário, pelo menos a taxa de retenção no terceiro ou sétimo dia, porque nossa entrada inicial é boa. A monetização no dia 0 representa 50% da receita por usuário e depois há um efeito residual, e até o 30º dia, nossa taxa de retenção é de 2,5%. Mas a questão é que adicionar várias mecânicas para trazer os usuários de volta, como coletar certos cards que desbloqueiam opções de tuning, ou introduzir um modo carreira que nós testamos e que parecia bastante lógico, já que praticamente todos os concorrentes usam algum tipo de mapa de níveis para oferecer progressão e desbloquear novos carros e modos para o jogador, nada disso funcionou, infelizmente. E neste ponto, minha hipótese é que, ao escolher um caminho tão complicado e preparar recursos complexos e grandes, isso leva muito tempo, mas como resultado, muitas vezes nos vemos sem nada para sustentar a progressão do jogador. Ou seja, temos cerca de 12, no máximo 15 corridas por jogador, nossa taxa de retenção cai, toda a monetização é baseada em anúncios exibidos entre as corridas, e precisamos, pelo menos na minha opinião, engajar o usuário na mecânica central, já que outras mecânicas e novas tarefas para o jogador não funcionaram. As tarefas diárias não funcionaram, nem os novos modos em que oferecíamos aos jogadores a opção de correr no modo carreira para fazer número de ultrapassagens, permanecer na pista por tempo ou alcançar pontos de controle. Nada disso funciona. O que funciona é a mecânica central, onde os jogadores simplesmente desviam do trânsito até a primeira colisão. Assim, neste momento, queremos lançar o modo carreira e deixá-lo apenas como um complemento à mecânica existente, sem progressão, pagamento por esse modo e assim por diante, para não descartarmos o recurso. Além disso, lançamos um novo evento TLE, onde jogadores podem coletar vários itens valiosos na pista, e ao fazer isso, desbloquearão um carro especial como recompensa. Em um projeto similar, isso apresentou resultados promissores, com cerca de 5% de aumento na receita geral de anúncios. Mas há porém, após analisarmos as estatísticas, vemos que, em média, os jogadores desbloqueiam apenas 2 carros, não mais que isso. Em outras palavras, os carros não têm valor. A moeda do jogo também não tem valor. Ela está em excesso. Os jogadores acumulam ativamente a moeda do jogo em corridas intensas, mas nunca a utilizam para algo significativo. O tuning também não tem valor. Cerca de 12 a 13% dos jogadores utilizam o tuning, o aprimoramento do carro. Se falarmos de skins, apenas 7% dos jogadores usam as skins. Não temos nada para oferecer ao jogador como recompensa que tenha valor. É por isso que as recompensas deixam de ser motivação para os jogadores. Precisamos adicionar mais diversão, mais entretenimento. Hoje, ao lançar a nova versão, preparamos uma atualização técnica, e nela podemos incluir recursos fáceis de implementar. Pelo menos, já estão no projeto, então podemos adicioná-los remotamente e testá-los. Mas esses recursos não respondem à questão maior de qual direção devemos seguir. Acho que precisamos avançar para aumentar o engajamento do usuário durante a corrida para que algo aconteça ali. Talvez isso signifique novos modos, mas novamente novos modos já são grandes recursos e precisamos, digamos, avaliá-los adequadamente, avaliar os custos desses recursos e o que obtemos deles. O que é um evento TLI? Evento por tempo limitado é uma atividade para o usuário ganhar recompensa. Na verdade, você precisa completar 10 corridas para ganhar um carro novo e bacana, mas como podemos ver, os jogadores geralmente jogam algumas vezes. No entanto, isso aumenta o número total de corridas em cerca de 5 a 6%, o que por sua vez também aumenta a receita de anúncios em 5 a 6%. Anúncios intersticiais entre as corridas. O que o carro novo proporciona, além de possuí-lo? Nada. Então, o novo carro é basicamente apenas uma skin e no modo multijogador todos dirigem os mesmos carros. Quero dizer, essencialmente com o mesmo motor? Temos uma atualização sobre o modo multijogador. Apenas 0,1% das corridas são no modo multijogador, 99,9% são offline. Multijogador disponível via assinatura. Isso gera cerca de 20% da nossa receita IAP. Não queremos abrir mão da assinatura, pelo menos não no iOS. Poderíamos tentar no Android, mas no momento não estamos focando no modo multijogador. Não sabemos o que oferecer ao jogador para que, além das mecânicas básicas, o envolva. Parece que, para começar,
Só precisamos definir com precisão a direção geral em que este projeto específico deve se desenvolver. Vai ser, digamos, um formato realmente criativo e aberto, onde você não tem absolutamente nenhum objetivo específico? Você simplesmente dirige tranquilamente, aproveitando ao máximo e vários eventos interessantes acontecem naturalmente com você? Ou vai ser exatamente o oposto, onde você tem certos objetivos claros e distintos, uma progressão muito bem definida, e guiamos o jogador meticulosamente ao longo desse caminho pré-determinado? Você já tentou implementar progressão? É sobre o modo carreira, como você descreveu, e isso não trouxe o crescimento esperado. Talvez valha a pena tentar ir na direção oposta, tentar desenvolver por esse lado. Se os jogadores gostam de dirigir por aí, se fazem em média 12 corridas, talvez seja interessante tentar diversificar as corridas. Ou seja, adicionar alguns eventos na estrada, alguns incidentes roteirizados, talvez. Em outras palavras, diversificar e tornar o próprio processo de dirigir mais interessante para que talvez cada corrida dure mais para o jogador. Talvez reduzir o tráfego e tornar as corridas mais cheias de acontecimentos. Podemos aumentar o tempo de jogo ou potencialmente melhorar outras métricas. Sim, apoio essa opção porque, por enquanto, não está claro em que basear a progressão e o que dar ao jogador em troca, qual a motivação para completar. Mesmo enquanto discutimos recurso, gostaria que falássemos sobre o público-alvo que queremos atingir. Se começarmos a mudar no multiplayer, o máximo que podemos... Por multiplayer, você quer dizer o que está aberto gratuitamente, onde apenas 20% das pessoas entram? Sim, isso é em outro projeto. E neste aqui? 1/10 de 1%? No momento queremos trabalhar com o que já está em demanda no nosso jogo. Criar qualquer atividade multiplayer agora seria um experimento muito arriscado. Temos duas opções: trabalhar com o público já engajado ou atrair novas pessoas. Mais difícil engajar novas pessoas que trabalhar com as envolvidas. Max, você pode contar o que aconteceu com a sua carreira? Porque nem todos os nossos colegas aqui entendem. Simulation. O modo carreira é testamos o recurso para ver como afetava a taxa de retenção, o tempo de jogo e todas as outras métricas. Houve apenas várias etapas. A primeira etapa foi que, em vez do antigo modo corrida, onde você apenas dirigia sem rumo até a primeira batida, oferecemos ao jogador um modo carreira. Então, comparamos a progressão de níveis passo a passo com apenas uma corrida divertida. Como resultado, vimos uma queda significativa de usuários, e nossa taxa de retenção caiu cerca de 25% em relação ao valor anterior. Depois, criamos um equilíbrio mais fácil, ou seja, simplificamos, lançamos e vimos que tornar o equilíbrio mais fácil não melhorou a situação. Então, eles começaram a completar os níveis um pouco melhor, mas a evasão de usuários ainda era significativa. Percebemos que estávamos fazendo errado, ou melhor, na verdade, fizemos isso conscientemente. Comparamos a mecânica antiga com a nova para determinar o equilíbrio. Decidimos que o equilíbrio deveria ser super fácil e adicionamos uma progressão mínima no modo carreira, de forma que, após completar o primeiro nível, o jogador já desbloqueasse o antigo ranking. Mantivemos essa mecânica junto com o modo carreira, mas ainda era necessário completar pelo menos um nível na carreira. Era fácil para os usuários, mas mesmo assim, vimos uma queda significativa entre os usuários que precisavam completar pelo menos um nível da carreira, cerca de menos 17% na taxa de retenção comparado ao padrão. Então agora, em teoria, deixamos o modo carreira de lado, sem exigir que o jogador o complete ou desbloqueie, porque não vemos engajamento na carreira. Vocês já pensaram em diversificar a mecânica principal? Por exemplo, você está dirigindo e há um token flutuando no ar, como dinheiro, por exemplo. Se você conseguir pegá-lo, então por 15 segundos você muda para uma motocicleta. Então seu carro é substituído por uma motocicleta mais estreita. É mais fácil para ela manobrar entre os carros, acelera mais rápido. Ou, por exemplo, você pode se deparar com situações onde precisa adicionar rampas ou encontrar barreiras que deixam apenas uma ou duas faixas abertas para o tráfego, ou até mesmo carros caindo de pontes elevadas que você precisa desviar. Infelizmente, nós não tentamos nada disso. Nós só tentamos implementar uma mecânica de nitro para, de alguma forma, diversificar a corrida em si. A mecânica funcionou de forma neutra, mas talvez o teste não tenha sido relevante. Podemos testar isso. O nitro provavelmente só complica as coisas aqui. Agora você está sugerindo hipóteses que eu realmente gostaria de testar. O que o Oleg estava falando, que podemos apimentar a corrida, adicionar atividades ao longo do caminho, para que não seja apenas dirigir e ultrapassar carros, mas para que haja mais interesse na própria corrida. Barreiras, helicópteros, bombas, rampas, tudo isso poderia ser testado. Este é um pequeno impulso, mas difícil de implementar. Você testou o modo carreira porque não é possível rodá-lo ao mesmo tempo que o modo principal, com corrida livre e carreira. O modo carreira fica de lado. Como o modo carreira é diferente nos jogos de corrida.
Nele, você pode jogar separadamente, mas ainda assim ganhar recompensas. Esses são recursos que você não pode ganhar na corrida livre, e você deve gastar esses recursos em coisas como carros e melhorias. No momento, até mesmo o sistema de upgrade dos carros está muito fraco. Como você apontou corretamente, o carro padrão é muito melhor do que os outros carros, especialmente em tráfego intenso, mais controlável. Atualmente, se você quiser começar e testar as primeiras pistas, precisa começar com um saldo mínimo para que haja menos carros. Tente reduzir isso. Então, testes precisam ser rápidos, microtestes para ajustar o engajamento ao máximo. Além disso, sem modo carreira, você não sabe até onde ir. As pistas são longas e você não sabe onde fica a linha de chegada. Ainda que adicione intersticiais, deveria tentar deixar as pistas mais curtas, certo? Assim, por padrão, terá mais intersticiais por tempo de jogo, e o modo carreira é mais sobre variedade. Desvencilhar-se de alguém, ultrapassar, chegar dentro de um tempo, às vezes sem trânsito ou com trânsito intenso, e você pode experimentar diferentes mecânicas. No modo carreira, você ganha recompensas. É como se você tivesse um objetivo de curto prazo, porque agora as tarefas diárias não me motivam como jogador. Completar todas as 5 só te dá 7.500 moedas. E o que são 7.500 moedas? Bem, isso é menos do que você pode ganhar em uma única corrida, que leva cerca de 7 minutos. E as tarefas lá são tão grandes que você precisa se esforçar para completá-las. Então, a recompensa pelas tarefas diárias no PT não é motivadora. Também era ótimo no modo carreira no multiplayer. Quando você começa com um carro legal, mostra ao jogador, inicia a corrida e já está dirigindo o carro mais incrível desde o início. Depois disso, ganhando ou perdendo, é enviado de volta, permitindo que o jogador experimente um carro legal para entender o que está buscando. Mas do jeito que está, o carro padrão acaba sendo melhor do que os que você pode comprar. Mesmo que esses sejam mais fortes, eles são incontroláveis em todo aquele trânsito. E rampas, helicópteros, se pegarmos Need for Speed No Limits como exemplo, é legal, mas no jogo você não controla do mesmo jeito. Você se move por 3 faixas, virando à esquerda ou direita. O carro se encaixa na faixa e funciona bem com decolagens em câmera lenta. Esse tipo de coisa só funciona mesmo, no máximo em criativos. Mas no jogo, se já existe um certo equilíbrio e você adiciona um helicóptero e adota essa abordagem de direção de CPI, considerando custos e impacto, simplesmente não vale a pena gastar tempo com isso só para conseguir um pequeno impulso onde os jogadores talvez acertem na pista e decolem. Então aqui você só precisa separar onde, em uma pista livre, você recebe um tipo de moeda como moedas. No multiplayer você ganha moedas e também alguma outra moeda que não pode ser obtida em nenhum lugar, mas você pode usá-la para melhorar certas partes ou carros. E o terceiro modo carreira, onde você pode conseguir carros quanto experiência adicional, o que vai desbloquear carros extras. Mas agora, todos os carros estão atrelados às moedas, e assim fica claro para os jogadores a motivação e as estatísticas. Eles só dirigem por aí e querem tentar ganhar o máximo de moedas possível para comprar um carro. Eles não vão se interessar por mais nada. Eu realmente acho que há problemas significativos desse tipo no projeto e todos eles estão profundamente interligados. Sinto que com mudanças pontuais, como apenas ajustar o balanceamento ou só mudar o tráfego, não vamos conseguir muita coisa. Precisamos fazer grandes mudanças para ver como uma alteração significativa afeta os jogadores. Por exemplo, se estamos falando de balanceamento, certo? Ok, podemos ajustar o balanceamento para que os jogadores ganhem dinheiro mais rápido, para que possam comprar carros mais rapidamente. Mas um jogador que compra vários carros diferentes não vai realmente sentir muita diferença, por exemplo, na experiência geral dele. E se alguns carros são muito parecidos entre si, como o Gênia disse, eles basicamente são apenas skins com conjuntos de características um pouco diferentes, certo? Se estamos falando, de carros no jogo leve, esses são carros que, como você disse, são basicamente incontroláveis. Então, há um problema com os carros, esse problema precisa ser resolvido. Um problema com o tráfego. Ele não combina com carros rápidos. Isso é natural, pois com o tráfego incrivelmente denso e um carro relativamente lento, ainda consegue se virar. Mas com um carro de alta velocidade, você precisa de tráfego muito mais espaçado e aberto. Então, há um problema com a meta e há um problema com o núcleo. Então, há muitos problemas, e eu acho que o que precisa ser feito é definir algum tipo de ideia, uma grande hipótese que precisa ser testada e tentar testar essa grande hipótese especificamente, em vez de fazer pequenas mudanças, porque eu não acho que pequenas mudanças vão levar a algum lugar. Tentar forçar uma grande hipótese nas mecânicas atuais Bem, eu acho que é inútil, porque agora existem até problemas na interface do usuário. Por exemplo, quando você olha para a velocidade, você consegue ver onde os jogadores estão indo. Na verdade, é preciso
colocar números acima deles. Então, todas essas pequenas melhorias, aprimoramentos, precisam ser feitos porque você não pode pegar um recurso legal, como um torneio ou algo assim, e encaixar no sistema atual esperando... Claro, você vai perceber que isso não funciona porque, por exemplo, há muitas desistências acontecendo no primeiro dia e você não está fazendo nada a respeito, mas em vez disso está tentando adicionar um recurso que só entra em ação no terceiro ou quarto dia, que quase ninguém sequer alcança. Sim, mas por outro lado, esse tipo de pequena mudança realmente não afeta o panorama geral. É por isso eu acho que precisa ser feito de forma abrangente. Por exemplo, se estamos falando de um novo modo, devemos criar um novo modo, fazer bem a parte principal e ao mesmo tempo pensar cuidadosamente e implementar adequadamente as mecânicas conectadas a esse novo modo, ou seja, rastrear outros jogadores lá, monitorar o fluxo de tráfego e adicionar boa progressão a este modo também. Para abordar de forma abrangente... Mas veja, em jogos de corrida, a progressão é ótima. Trata-se de adquirir carros novos. Então, por que os carros não estão funcionando? Porque eles diferem visualmente. Além disso, não há um modo multiplayer para exibir seu carro. Olha, eu tenho uma Ferrari, vou ultrapassar todo mundo. Como eles lidam com os carros aqui? Existem as classes A, B e C. Eles separam os carros nessas classes, e essas classes não são visuais. Eles podem ser melhorados. Por exemplo, é como com os heróis. Veja o Simon, você pode atualizá-lo para 5 estrelas, certo? Com o herói Gore, você pode melhorá-lo para 7 estrelas. Pode continuar aprimorando-o. Mas com carros, há um limite. Você faz um upgrade. Isso é tudo. Outra coisa é que, no modo carreira, você pode usar carros de classe B ou C. Então você pode participar das corridas mais legais com os top carros, a grandes torneios. Você não pode usar seu carro padrão e essas coisas que dão valor aos carros, sabe? Então eles já são valiosos para o jogador por padrão, porque ele sente que vai conseguir progredir mais com eles. Mas não temos modos feitos para uma classe específica, nem fazer upgrade nos carros desperta interesse especial no jogador. Então eles não vão perceber muita diferença. De novo, é disso que eu estava falando. Essas coisas em particular não deveriam ser testadas uma por uma, rebalancear cuidadosamente as mecânicas do jogo ou tornar os carros distintamente únicos e especiais. Em vez disso, você provavelmente deveria tentar fazer tudo de uma vez, ou seja, várias funcionalidades que vão interagir entre si. Você pode tirar conclusões erradas como se tivesse adicionado algo. Digamos que você tinha 3 funcionalidades e uma delas teve um efeito positivo, mas juntas tiveram um impacto negativo. Você olha para as métricas relevantes e diz: essa atualização está ruim, então vamos reverter imediatamente. Se você sabe exatamente o que está fazendo e as atualizações são mais curtas, por exemplo, especialmente se forem no início, 3 coortes são suficientes. Então você faz esses testes rápidos. O Oleg quer dizer que existe uma funcionalidade complexa que só vai ter efeito quando você implementá-la por completo, não em partes. Fizer em pedaços não vai funcionar. Max, você já fez eventos de distância, velocidade, quem termina mais rápido ou com troca de marchas? Não sei, baseado em distância ou tempo, você implementou eventos que... Não eventos, mas no modo carreira nós tínhamos níveis. Por exemplo, um objetivo de fase poderia ser ultrapassar vários carros em sequência, alcançar um certo número de ultrapassagens ou chegar a um checkpoint com um número diferente de checkpoints. Quanto mais checkpoints houver, mais de 2, maior é a taxa de desistência. Em outras palavras, jogadores reagem mal a tarefas ou objetivos específicos. Para eles, pelo que vejo, é um jogo simples para entrar por 2 minutos, se distrair, fazer corridas rápidas e sair. Aumentar o interesse com modos novos ou algo assim, o jogo mais impressionante, mas é caro de desenvolver. Quanto a pequenas mudanças, sinceramente, não tentamos. Atualmente temos uma lista de pequenas alterações, como testar reequilíbrio nos preços dos carros. Em projeto semelhante, reduzimos os preços dos 10 primeiros carros e aumentou a taxa de retenção, o que gerou cerca de 5 a 7% a mais na receita de anúncios. No nosso projeto, isso é significativo. Mas não faria mais sentido primeiro criar valor para esses carros para o jogador e só depois trabalhar para equilibrar seus preços? Isso mesmo. Como? Estou mais inclinado à abordagem de Vassili. Acho que devemos começar fazendo pequenos ajustes no que já temos, porque está claro que o que temos agora precisa de ajustes, como já foi mencionado, em relação ao Wii U X e a certos aspectos da própria corrida, da interface e assim por diante. E sobre como criar valor para o jogador no carro, bem, veja, eu acho, pelo menos na minha cabeça, que se você pensar no que te dá vantagem nesse jogo, é a aceleração. Quanta aceleração você tem, quão rápido você acelera, quão rápido você pode frear e o seu tamanho físico. Quanto menor você for, mais vantajoso
vantajoso é para você, talvez usando esses 3 parâmetros ou outros, né? Neste jogo, a velocidade máxima te dá um efeito negativo, ou seja, é pior para você se acelerar demais. Então, usando esses 3 parâmetros que mencionei, e talvez outros em que não pensei, você pode tentar criar valor para o jogador com eles. Então, talvez você possa dar um pequeno debuff no carro inicial, fazê-lo acelerar mais devagar, para que quando o jogador comprar o próximo, ele possa pisar fundo e o carro acelere rápido, mas ao mesmo tempo pare mais rápido se necessário. Dessa forma, mesmo só com o primeiro carro, acho que o jogador já vai ficar... Bem, você poderia fazer com que o primeiro carro fosse um grande salto e depois adicionar um pouco de cada vez, talvez até tornar a carroceria do carro menor. Então, por exemplo, você poderia começar com um carro compacto tipo Zip, uma Gazela ágil ou até mesmo um ônibus padrão e no final acabar com um esportivo pequeno e elegante que não é particularmente largo e pode passar facilmente por tráfego congestionado. Em outras palavras, né, ajustar o que você tem, tentar criar valor para os carros, para o jogador, e então eu faria testes A/B com algumas das coisas que mencionei para o núcleo. O que o Vazia mencionou sobre diversificar com diferentes moedas em diferentes modos e talvez tentar vender carros por moedas diferentes, eu acho que vale a pena começar primeiro mostrando ao jogador o valor intrínseco, explicando detalhadamente por que ele realmente precisa disso.